Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como você está? Estamos muito felizes com esta programação. É uma série, uma nova série nos canais do Adventistas Rio. Por falar nisso, nos siga em nossos canais, em nossas redes. Que o Senhor abençoe você. A nova série que começa hoje, Nisto Cremos, tem como objetivo transmitir esperança, as boas novas de salvação extraídas na palavra de Deus. E por falar na palavra de Deus, nós vamos falar um pouquinho hoje da primeira das 28 crenças, das 6 doutrinas extraídas das palavras inspiradas de Deus. Antes de falarmos um pouquinho e mergulharmos no assunto da palavra de Deus, eu gostaria que você e eu, juntos agora, pudéssemos fechar nossos olhos e, se você puder, me acompanhe nesta prece. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta série Nisto Cremos, que tem proporcionado a palavra de Deus, transmitido esperança a todos que nesse momento estão assistindo através das plataformas das redes sociais. Que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua inspirada palavra e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, eu vou abrir a minha palavra, que é a palavra sua, que está em suas mãos, que está em minhas mãos, que na verdade é a palavra inspirada de Deus, que tem como poder transformar a minha e a sua vida. Vamos estudar esse livro maravilhoso. As Sagradas Escrituras é o tema de hoje, a primeira crença. Então a Bíblia, o Novo e Antigo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados, diz a Bíblia, falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. E nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. Bem, as Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. É importante lembrar que nenhum livro jamais foi tão amado, tão odiado, tão reverenciado e tão execrado quanto a Bíblia. Muitas pessoas foram mortas em favor da Bíblia, outras tantas mataram por sua causa. Ela tem inspirado as maiores e mais nobres ações humanas, ao mesmo tempo em que é acusada por seus atos mais danosos e degenerados. Guerras têm sido travadas em virtude da Bíblia. Revoluções têm orientado a partir de suas páginas e reinos vieram abaixo com base em suas ideias. Pessoas de todos os pontos de vista, de teólogos da libertação a capitalistas, de fascistas a marxistas, de ditadores a libertadores, de pacifistas a militaristas, percorrem avidamente em suas páginas à procura, sabe de quê? De que justifiquem os seus feitos. Mas a singularidade da Bíblia não provém de suas incomparáveis influências políticas, culturais e sociais exercidas sobre o mundo. Provém antes de sua fonte original e de assuntos de que trata. E a revelação divina do Deus poderoso, a Bíblia é a revelação de Deus, de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa é a revelação divina. E a despeito de muitas questões desafiadoras, queridos, que têm sido levantadas acerca de Deus, ao longo da história, o ser humano tem testificado confiantemente de sua existência, verificando que ele existe e que se revelou de várias formas. É isso mesmo. De que modo Deus se revelou à raça humana e como a Bíblia funciona em sua revelação? É uma pergunta interessante. Muitos veem canais de autorrevelação de Deus na natureza, na história, no comportamento e consciência humanos.
Vislumbres da natureza de Deus obtidos por meio dessas avenidas são frequentemente identificados como revelação geral, uma vez que tal revelação se encontra disponível para todos e apela à própria razão humana. Para milhões de pessoas, os céus proclamam a sua glória, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1. O brilho do sol, a chuva, as montanhas, as correntes de águas, todos testificam do amorável Criador. Porque diz a Bíblia, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, declara e reconhecem que desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, verso 20. Outros percebem evidências de um Deus que zela por seus filhos por meio do feliz relacionamento que existe, extraordinário amor manifestado entre amigos, membros da própria família, esposo, esposa, pais e filhos. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Isaías, né? Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, verso 13. Contudo, os mesmos raios de sol que testificam de um Deus amoroso podem se derramar sobre a terra, convertendo-a em um inóspito deserto e trazendo a fome. A mesma chuva pode converter em torrentes que afogam famílias inteiras. As mesmas montanhas altaneiras podem fender-se, tremer e se abater sobre a população e sobre povos inteiros. As relações humanas acham-se muitas vezes impregnadas de inveja, ciúme, ira, ódio e manifestações assassinas. O mundo que nos cerca provê sinais confusos, apresentando ao mesmo tempo perguntas e respostas. Ele manifesta, esse mundo, o conflito entre o bem e o mal, mas não explica de modo o conflito como começou, quem se encontra envolvido nesta grande guerra, por quê e quem finalmente vencerá a batalha. O mundo não explica isso. Acontece que além da revelação geral, existe uma autorrevelação de Deus manifestada pela criação, pelo fato de obscurecer a habilidade humana em interpretar o testemunho de Deus. Portanto, tendo em vista auxiliar os indivíduos na compreensão das divinas, Deus apresentou uma revelação especial de si próprio. Ele decidiu se apresentar diante da humanidade, por meio de um meio específico, o qual deixaria margem a questões no tocante ao seu caráter, ao seu amor pela humanidade. E Deus o fez através deste livro, do Antigo e Novo Testamentos, a Bíblia. No princípio, a sua revelação veio por meio dos profetas. Depois, ela foi transmitida por intermédio de sua revelação última, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo. Na Bíblia, Deus se revela, amiga, a si próprio em pessoa, bem como por meio de proposições que declaram a verdade a seu respeito. Ambos os tipos de revelação, geral e especial, se fazem necessários, porque as pessoas necessitam conhecer Deus por meio de Jesus Cristo, como diz lá em João 17,3, bem como a verdade segundo ela é, em Jesus. Essas revelações gerais e especiais permitem que Deus quebre as limitações mentais, morais e espirituais dos seres humanos e comunique seu desejo de salvá-los. O ponto central das Escrituras, e é importante a gente salientar muito bem, que a Bíblia ela expõe a humanidade e revela a Deus. Expõe a condição nossa, humana, e revela a solução divina. Os seres humanos são mostrados como perdidos, separados, erradicados da presença de Deus, enquanto Jesus é apresentado como aquele que localiza o perdido e o traz de volta. Que maravilha!
Jesus Cristo, portanto, é o ponto focal das Escrituras. No Antigo Testamento, ele é chamado de Messias, o Redentor do mundo. Já no Novo Testamento, ele é revelado como Jesus Christos, do grego Jesus Cristo, o Salvador. Cada livro, quer através de símbolos, quer de realidades concretas, revela algum aspecto de Jesus Cristo, alguma fase de seu trabalho ou traço de seu caráter. Na cruz do Calvário, a revelação última desse trabalho e caráter de Deus são dramaticamente demonstrados através da morte de seu Filho Jesus Cristo. A cruz representa o mais central de todos os pontos focalizados pela Bíblia, pois ela faz convergir o mesmo local a inonimável maldade humana e a incomparável bondade do amor de Deus. Poderia, querido, haver vislumbre mais profundo da falibilidade humana? Ou melhor revelação do que é o pecado? A cruz revela também um Deus que permitiu que seu Filho único fosse morto. Que sacrifício! Poderia existir maior sacrifício ou mais abrangente demonstração de amor? Eu creio que não. Efetivamente, o foco central das Escrituras é a pessoa de Jesus Cristo. Ele ocupa a posição central de todo o drama cósmico. Em breve, quando o conflito entre a luz e as trevas chegar ao fim, o triunfo de Cristo no Calvário culminará com a erradicação do mal. Seres humanos e Deus estarão outra vez unidos entre si. Glória a Deus por isso. O tema do amor de Deus, particularmente, conforme visto na própria morte de Cristo, Filho de Deus, no Calvário, e esta é a maior verdade do universo, amigo. Isso representa o ponto central da Bíblia. Todas as grandes verdades deste livro, portanto, deveriam ser estudadas a partir desta perspectiva. Cristo crucificado, morto, ressurreto. A autoridade da Bíblia como regra de fé e prática, ela decorre de sua própria origem. Vamos estudar um pouquinho. Os escritores bíblicos viam as Escrituras como situando-se em uma categoria única, distinta e separada de toda a literatura restante. Eles se referiam à Bíblia como as Sagradas Escrituras, Romanos 1, capítulo 1, verso 2, as Sagradas Letras, os Oráculos de Deus, Romanos 3, 2. Esta singularidade das Escrituras se baseia em sua origem e fonte. Os autores da Bíblia destacam frequentemente o fato de que não eram os originadores de suas mensagens. É importante lembrar isso. Eles recebiam das fontes divinas. Através da revelação divina, eles haviam sido habilitados a ver essas verdades. Eles viam essas verdades. E os escritores bíblicos indicaram o Espírito Santo muitas vezes como sendo a fonte de suas revelações. Ele se comunicava com o povo por intermédio dos profetas. O Espírito Santo se comunicava. Por exemplo, Davi declarou: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23, 2. Ezequiel escreveu: então entrou em mim o Espírito, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Depois, o Espírito de Deus me levantou. Ezequiel 2, 2 e 11, verso 5 e 24. E Miqueias, ele testemunha: eu, porém, estou aqui e o poder do Espírito do Senhor está sobre mim. Miqueias 3, 8. No Novo Testamento, o próprio Novo Testamento reconhece a função do Espírito Santo na produção do Antigo Testamento. Jesus disse que Davi fora inspirado pelo Espírito Santo. Semelhantemente, Paulo, ele percebeu que o Espírito Santo falara através de Isaías, Atos 28, 25. O apóstolo Pedro falou sobre o fato de que o Espírito Santo não operara por intermédio de umas poucas pessoas selecionadas, e sim por meio de todos os profetas. 1 Pedro 1, verso 10. Por vezes, amigo, a figura do Espírito Santo, o autor humano, melhor, completamente, ele se revestia do poder do Espírito Santo.
Assim como diz, assim pois diz o Espírito Santo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo. Hebreus fala isso no capítulo 3, verso 7. Os autores do Novo Testamento reconheceram o Espírito Santo como o autor de suas mensagens. Paulo se refere a ele como a fonte da revelação que recebeu, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. 1 Timóteo 4, versículo 1. O apóstolo João inicia a sua visão dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1:10. A comissão de Jesus a seus apóstolos veio-lhes através do agenciamento do Espírito Santo, não é? Assim, Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, revelou-se a si mesmo ao longo das sagradas letras. Ele as escreveu não com a sua própria mão, mas com o auxílio das mãos de outros, cerca de 40 pares, ao longo de um período de aproximadamente 1500 anos. E no sentido de que ele inspirou os escritores, Deus é o autor da Bíblia, amigo. Deus é o autor das Escrituras. Paulo diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. A palavra grega theopneustos aqui, traduzida como inspirada, significa literalmente proveniente do fôlego de Deus. Então Deus inspirou as verdades nas mentes dos homens, os quais expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, que foram consolidadas nas Escrituras. Portanto, inspiração é o processo pelo qual Deus comunica sua eterna verdade. Lembrem-se disso. E o processo de inspiração foi mais ou menos assim. A revelação divina foi concedida por meio da inspiração de Deus. Ou, conforme diz o santo apóstolo Pedro, tendo em mente a revelação profética, ele diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo seu Espírito. 2 Pedro 1:21. Eles traduziram essas revelações em linguagem humana, com todas as limitações e imperfeições de que ela se acha revestida. Mas ainda assim, aquele era o testemunho de Deus. Os homens, não as palavras, foram inspirados. Amém? Porventura era o profeta alguém meramente passivo e despido de vontade própria? A semelhança de um fantoche, tendo de repetir exatamente aquilo que vira ou ouvira? Em algumas vezes, queridos, o profeta recebera algumas ordens no sentido de relatar exatamente aquilo que Deus ordenara. Mas em outras oportunidades, eles foram instruídos a escrever aquilo que haviam ouvido e visto. Impressionante, né? Parece-nos mais do que natural, portanto, que nesse último caso, o profeta dispunha da faculdade de utilizar o seu próprio estilo, as suas próprias palavras para dizer as coisas. Isso mesmo. Paulo observou que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14:32. Que genuína inspiração, não é? Os espíritos profetas estavam sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Moisés e Arão talvez possa ilustrar muito bem, em certo grau, esse relacionamento existente entre o Espírito Santo de Deus e o autor. Deus disse a Moisés: eis que te tenho posto por Deus, lá no Antigo Testamento, e Arão como teu profeta, ele será o teu profeta. Êxodo 7, verso 1. Então Moisés deveria informar Arão acerca das ordenanças divinas e Arão deveria utilizar seu próprio vocabulário, o seu próprio estilo, ao apresentar as mensagens de Deus diante daquele monarca, Faraó. Essa experiência representa um paralelo daquela vivida pelos profetas bíblicos. Eles podiam expressar os mandamentos de Deus, os pensamentos de Deus, as ideias e os interesses de Deus em sua própria linguagem e próprio estilo. Torna-se evidente tal fato quando nós observamos a variedade de estilos e termos
que aparecem nos vários livros da Sagrada Bíblia. Na verdade, de um reflexo da educação e cultura de vários autores. Isso significa que a Bíblia não é a maneira de pensar e de se exprimir de Deus, certo? Os seres humanos dirão muitas vezes que tal expressão não é própria de Deus. É verdade. Ele, porém, não se pôs à prova na Bíblia, amigo, em palavras, em lógica, em retórica. Os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, não a sua pena. Isso mesmo. A inspiração não atua nas palavras do ser humano ou em suas expressões. A inspiração, ela atua na própria pessoa, que sob a influência do Espírito Santo é dotada de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. A mente divina é difusa. A mente divina, bem como a sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humanas. Assim, as declarações do ser humano são a palavra de Deus. Existe uma exceção. Vale lembrar que os 10 mandamentos, eles são de composição divina, viu? Não humana. Isso mesmo. Foram pronunciados pelo próprio Deus e foram escritos por sua própria mão. Êxodo 31, verso 18. Mesmo assim, foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem humana. A Bíblia é fantástica, né? Pois a verdade divina expressa em linguagem humana. Imagine o que seria a tentativa de ensinar física quântica a um bebê. Esse é o tipo de problema que Deus enfrenta em seu esforço de comunicar as suas verdades divinas à humanidade limitada e pecadora. É a nossa limitação que restringe aquilo que ele consegue nos comunicar. Existe um paralelismo entre Jesus feito carne e a Bíblia. Por exemplo, Jesus combinou em si Deus e a raça humana. O divino e o humano se tornaram um. De modo parecido, a Bíblia também reúne o divino e o humano em um só. O mesmo que foi dito de Cristo pode ser afirmado da Bíblia. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Essa combinação divino-humana faz com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura. Inspiração e os escritores bíblicos, nós entendemos que o Espírito Santo ele preparou certas pessoas para que recebessem a comunicação das verdades divinas. A Bíblia não explica em detalhes de que forma o indivíduo recebia a qualificação, mas por intermédio do Espírito Santo, amigo, querida ovelha que escuta, estabeleceu-se uma união entre os agentes divino e humano. Aqueles que tomaram parte em escrever a Bíblia não foram escolhidos por causa de seus talentos naturais. Lembre-se disso, a revelação divina recebida não convertia a pessoa ou lhe assegurava a vida eterna, viu? Balaão proclamou uma revelação divina recebida sob inspiração, mas agiu de forma contrária aos conselhos de Deus. Números 22 a 24 conta a história. Davi, que foi amplamente usado pelo Espírito Santo, o grande cantor de Israel, cometeu grandes crimes em sua vida, o que pode ser verificado em suas próprias palavras no Salmo 51. Todos os autores bíblicos, querida ovelha, querido membro, você que me ouve, você que me escuta, todos precisam da graça de Deus, de acordo com Romanos 3,12. Todos os escritores precisam. E a inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina, pois estas são prometidas a todos os que buscam a verdade. De fato, os escritores bíblicos algumas vezes escreveram sem compreender o que estavam escrevendo completamente. A mensagem de Deus, a mensagem inspirada que eles comunicavam. A resposta dos escritores às mensagens recebidas nem sempre eram uniforme. Por vezes,
o profeta se sentia grandemente perplexo. No caso de Daniel 8:27, Apocalipse 5:2 de João, que às vezes pesquisava o significado tanto das revelações recebidas por ele próprio, quanto as recebidas por outro. Algumas vezes, os profetas se sentiam temerosos de proclamar a mensagem e até mesmo argumentavam com Deus a respeito dela. O caso de Abacuque, o caso de Jonas, né? E etc. Eu quero ir para a parte final, por exemplo, sobre a inspirada palavra de Deus. O Espírito Santo, ele comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões. Como foi que a Bíblia foi feita, foi escrita? Outras vezes, Deus falou de forma audível, de impressões íntimas. Samuel, por exemplo, recebeu em seus ouvidos a informação divina, lá em 1 Samuel 9:15. Zacarias recebeu representações, amigos, simbólicas, com as devidas explicações, lá no capítulo 4. Paulo e João receberam visões celestiais acompanhadas de instruções orais, 2 Coríntios 12, Apocalipse 4 e 5. A Ezequiel foram mostrados eventos que efetivamente estavam ocorrendo em outro lugar, Ezequiel 8. Alguns até mesmo participaram de suas visões, desempenhando certas funções que constituíam uma parte da visão, que é o caso do Apocalipse 10. Quanto ao conteúdo da palavra, o Espírito revelou eventos futuros a alguns profetas. Em outros momentos, os escritores registraram eventos históricos tanto com base em suas experiências pessoais, quanto a partir de registros históricos já existentes, que é o caso de Juízes, capítulo 1, né? 1 Samuel, 2 Crônicas, Atos dos Apóstolos. A afirmativa bíblica de que toda a Escritura é inspirada por Deus, como está escrito, né, pelo apóstolo Paulo, e útil para a autoridade nossa, para a nossa própria vida, para a educação na justiça, né? Timóteo, né, fala, segundo a orientação divina, para a seleção de todos os materiais que se acham registrados na própria palavra de Deus, quer os dados tenham sido colhidos por meio de observação pessoal, informação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor pela orientação do Espírito Santo. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante a plena confiabilidade das Sagradas Escrituras. A Bíblia, querido, revela o plano de Deus em sua dinâmica interação com a raça humana, não em uma coleção de doutrinas abstratas. Sua autorrevelação acha-se intimamente entretecida com eventos reais que ocorreram em momentos de tempo e localidades definidos. Isto quer dizer que a confiabilidade dos dados históricos é extremamente importante, já que eles formam a infraestrutura de toda a compreensão humana do caráter de Deus e seu propósito para a humanidade. Uma visão adequada e correta desses aspectos pode conduzir a pessoa à eterna e, por outro lado, a uma visão incorreta pode levar à confusão e à morte eterna. Assim como uma visão correta das Escrituras pode levar o indivíduo à vida eterna, uma visão incorreta pode levar o indivíduo à morte eterna. Por isso que é importante estudar as Escrituras. Por isso que é importante, como disse próprio Cristo em João capítulo 5, verso 39, aos fariseus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Claro que o contexto ali foi uma repreensão que Jesus estava dando dando aos próprios fariseus e judeus da época. E eles não queriam ir até o mestre, já que a própria Bíblia testificava de Jesus. Eu vou encerrar a crença dessa noite dizendo para vocês o seguinte, que até aqui vimos a inspiração da palavra. Deus falando através da história, Deus falando através de sua revelação geral, Deus nos falando, amigo e amiga, que nos ouve, que nos assiste pelas redes sociais, por esse canal.
Deus falando através de sua revelação especial, através das Escrituras, através de Jesus Cristo, através dos profetas. Até aqui vemos. E compreendemos o seguinte: há dois testamentos. A Bíblia tem dois testamentos. O Antigo, né, antes de Cristo nascer, e o Novo Testamento, já com a vinda de Jesus, a primeira vinda de Cristo à Terra, prometida desde os tempos do Velho Testamento. Então nós temos o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O Antigo escrito antes de Cristo nascer e o Novo quando Cristo nasceu, né? Conta a história toda do plano da salvação. Então, mais ou menos assim, resumindo, o Antigo Testamento é o Novo Testamento. Eu estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que desconsideram e ignoram o Antigo Testamento, porque Jesus veio, né? E para muita gente o Antigo Testamento é para o povo de Israel, mas eles estão redondamente enganados. O Antigo Testamento era a palavra de Deus na época dos apóstolos. Por exemplo, quando Paulo, já mencionei esse texto, já li com vocês, disse toda a Escritura é inspirada por Deus, o apóstolo Paulo simplesmente tinha a Bíblia e a sua Bíblia que ele tinha em mãos era o Antigo Testamento. Quando Cristo disse, e já falei para vocês, repito, examinai as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna e elas mesmas testificam de mim, João 5,39, quando Jesus disse isso, a Bíblia que ele tinha em mãos era o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, assim como o Novo Testamento, né, é também a palavra de Deus. Toda a Escritura que Paulo está querendo se referir era o Antigo Testamento e, claro, aos escritos do Novo Testamento, já futuramente feitos pelos apóstolos. Então, o Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto. Vou repetir. O Antigo Testamento é o Novo Testamento encoberto. O Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Então, o Antigo é o Novo e o Novo é o Antigo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para ensinar, útil para corrigir, útil para nos dar vida, porque ela testifica de alguém que traz vida eterna. E esse alguém é a especial, né, revelação de Deus, a imagem expressa de Deus, o próprio Filho, Jesus Cristo. Oh, querido, que bom que você ficou até o final e estudou um pouco deste livro sagrado, muito complexo para alguns, odiado por muitos, amado por muitos. Que bom que você estudou comigo esta primeira crença, mas iremos estudar mais 27 a partir de agora. Que o Senhor abençoe você, mas eu gostaria de terminar dizendo para você que nós nos comunicamos com Deus e Deus se comunica conosco. Pastor, como é que Deus se comunica conosco? Através do estudo da sua palavra. Quando você lê, quando eu leio, quando lemos a palavra de Deus, Deus está falando para mim, está falando para você, para nós. É a carta de amor, a carta de graça que Ele deixou para todos os seres humanos pecadores. Deus se comunica conosco através do estudo, da leitura, da sua palavra. E como é que nós nos comunicamos com Ele? Através da oração. É isso mesmo, amigo, amiga. A oração é a forma pela qual nos comunicamos com Deus. Ou seja, Ele fala conosco ao estudarmos a sua palavra sagrada e nós falamos com Ele ao orarmos a Ele. Então, a oração não faz Deus baixar até nós. A oração eleva-nos até a sua maravilhosa presença. Maravilha, querido. Então, por que você não pode, nesse momento, ir até a presença de Deus através da oração? Por que você não pode ouvir a voz de Deus através da leitura de sua palavra? Porque Deus quer ouvir a sua voz através da oração. Mesmo que você não consiga expressar em palavras audíveis, chore, clame,
derrame suas lágrimas, porque certamente Ele enxergará o seu sofrimento, ouvirá o seu clamor. Mesmo que o seu clamor não seja em palavras audíveis ou audível, chorar também conta. Chorar também é orar. Enquanto você escuta essa linda canção, você pode chorar se não tiver palavras para expressar. E Deus, que tudo vê, enxergará o seu sofrimento, ouvirá o seu clamor. Mesmo que não seja audível, repito, chore, porque orar também é chorar. Porque chorar também é orar. Ouça Dilson e Débora nesta linda canção, enquanto você se derrama no altar do Senhor. Hoje, quando eu acordei, eu chorei. Não consegui usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia tua voz dizendo que chorar também é orar. Que chorar também é orar. Ajoelhado
Oh, amigo, que linda música. Chorar também é orar. Você gostaria de, nesse momento, ser elevado comigo através da oração? Feche seus olhos, portanto, se puder, e ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela tua santa palavra inspirada. Obrigado porque o Senhor, o Espírito Santo, inspirou os homens a escreverem o que nós temos hoje, Bíblia Sagrada, os oráculos da tua palavra, o livro sagrado, a Bíblia. Obrigado porque o Senhor fala através dela, em pleno século XXI, quando lemos esse livro sagrado, o Senhor se expõe e se deixa revelar através desse sagrado livro profético. Obrigado por esta série. Que o Senhor continue abençoando os nossos ouvintes, os nossos internautas, todos que estão assistindo este vídeo, este estudo, esta crença do Nisto Cremos. Que o Senhor abençoe cada um. Fica conosco. Que o Senhor nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Ó querido, muito obrigado por sua audiência. Obrigado porque você se inscreveu no nosso canal. Obrigado porque você até aqui ouviu a verdade e colocará a palavra de Deus em prática. Até o próximo encontro. Mas não se esqueça que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito sejam com você. Até lá. Deus abençoe. Tchau.